Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema é muito interessante, ele mexe muito com o meu coração, com a minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com vocês também algumas perguntas que eu recebi, até fiz uma seleção de perguntas aqui para que as reflexões elas fiquem um pouco mais organizadas, né? E a gente vai falar sobre vida extraterrestre, sobre alienígenas, tá? Já adiantando, então eu recebi algumas perguntas de amigos, de pessoas que gostam do assunto tanto quanto eu. Eu não sou ufóloga, tá? Eu estudo de uma forma meio amadora, assim. Procuro seguir, conhecer pessoas que estudiosas da área e também estudar um pouco dentro da religião que eu sigo, né? Que eu sou espírita, e dentro do espiritismo a gente tem a possibilidade de uma forma científica de estudar um pouco a realidade a partir daquela frase que Jesus disse que meu reino não é deste mundo, né? E que existem muitas moradas na casa do Pai. Então, juntando tudo isso e mais a curiosidade e mais uma experiência que eu tive, que foi o pontapé para essa minha curiosidade, que eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre meu bate-papo com uma extraterrestre, é que eu trouxe para vocês essa reflexão aqui hoje. Eu espero que de alguma forma também ajude, não só por uma questão curiosa, mas também a esclarecer muitas coisas, né? Especialmente nos momentos que nós estamos vivendo. Então, gente, o que me faz acreditar em alienígenas? Vamos começar por aí, né? Bom, eu acho assim que se eu não acreditasse seria ignorância da minha parte. Não porque eu tive um contato com uma alienígena. Na verdade, eu já acredito há muito tempo. Eu acho que eu acredito desde quando eu era criança, porque quando eu era criança, eu morava no interior e numa colina, assim, tinha um morro, minha casa era bem lá no alto. E lá da minha casa eu adorava ficar contemplando o céu, eu era apaixonada por estrelas, pelo sol. E eu ficava imaginando tudo que poderia ter, coisas que eu nem sabia que existiam, mas de alguma forma eu sabia que existia algo que eu não podia, que estava fora do meu alcance, ou do nosso alcance, né? E eu via aquelas estrelas e eu ficava pensando, será que tem gente que mora lá? Sempre pensava isso, muito curioso, né? Isso mostra o quanto a gente já vem com algumas coisas, espiritualmente falando, já intrínsecas na nossa consciência, né? Então eu sempre me considerei assim meio bruxinha, sempre estava um pouco à frente nessas questões e ao mesmo tempo me sentindo deslocada em muitas coisas, né? Agora eu tô me achando, principalmente aqui com vocês no canal, estou me encontrando meu lugar no mundo. E dentro disso, isso para mim sempre foi uma verdade, nunca tive dúvida, nunca duvidei. Mas eu como crítica também, eu sou uma pessoa muito crítica, precisa provar para mim que é verdade. Mesmo eu sentindo que era verdade, eu sempre quis estudar sobre essas questões, não sobre vida extraterrestre, mas sobre provas em relação a isso. Enfim, quando a gente conhece um pouquinho sobre as análises científicas, sobre os estudos do universo, gente, fica mais óbvio do que a água cristalina. A imensidão que existe além dos nossos olhos. Quantos trilhões de estrelas, eu não sou nada boa em números, mas, gente, só na Via Láctea, só onde nós moramos, a possibilidade de vida já é grandiosa. Não nos planetas aqui mais perto, não estou falando da vida biológica, né? De outras vibrações, que isso aí é tema para outro vídeo. Mas a possibilidade de existência de vida é muito grande. Por quê? A quantidade de galáxias, trilhões de galáxias que existem no universo. E diga-se de passagem, o universo que a ciência conseguiu analisar apenas 1% através do telescópio Hubble, né? Agora tem um outro telescópio que surgiu aí, que é mais potente, mas ainda o universo explorável foi de 1%. 1% do universo que expande de tamanho 70 e alguns quilômetros a cada milésimo de segundo. Então, esquece, gente, a gente não consegue nem mensurar as possibilidades que existem de vida, sem falar dos multiversos, das outras dimensões. Vamos deixar isso de lado, porque senão a cabeça bagunça um tanto. Mas a realidade é que a possibilidade de vida extraterrestre é muito maior do que a gente imagina. Se existe vida na Terra, por que não pode existir vida em outros lugares? Simples assim, né?
E outra, se a gente for olhar da questão espiritual, por que Deus criaria tudo isso simplesmente para enfeitar? Ele poderia ter baixado um pouquinho mais as estrelas para ficar mais ainda, né? Mas não é essa a função. O céu não está aí simplesmente para que a gente possa contemplar. O universo não foi criado à toa, não existe nada na existência que seja inútil. Então, se são trilhões de galáxias, com não sei quantos quadrilhões de estrelas e de sóis, será que pelo menos em umazinha não existe? Eu sinto, para mim é uma verdade indiscutível que sim, né? Até que se prove o contrário. Mas eu acredito que sim. Primeiro, por conta dessas questões científicas. Segundo, por eu sentir dentro de mim. Terceiro, pelos estudos espirituais que eu fiz ao longo desses anos e por continuar fazendo agora cada vez mais depois, que a quarta força do meu acreditar aconteceu, que foi essa comunicação que eu tive com uma extraterrestre, que foi uma coisa espontânea que até hoje eu duvido. Eu falo, mas será, gente? Mas será? Mas realmente eu sei que aconteceu, mas às vezes a mente ela quer boicotar a gente, né? Então, uma das perguntas que eu recebi é o que os alienígenas querem. Vamos entrar mais aqui no assunto, né? Na verdade, gente, a gente tem uma ideia pré-concebida sobre os extraterrestres a partir do que a gente vê no cinema, né? Nas histórias, nos filmes e tudo mais. O que os estudos da ufologia trazem é totalmente contrário, assim, tipo 1% do que a gente vê em filmes. Existem alguns relatos, algumas situações dentro dos estudos ufológicos, mas a realidade não é exatamente assim como é pintada nos filmes, tá? Então, a gente não deve usar isso como parâmetro, certo? A realidade que a ufologia nos traz e que alguns estudos espirituais também, alguns mentores espirituais, a própria comunicação de extraterrestres, que já é algo super comum, se você ainda não viu, vale a pena, é muito legal e muito esclarecedor também, já mostra para nós, né, que os extraterrestres, eles são assim como nós, seres criados por Deus, que de alguma forma diferente, não necessariamente totalmente distinto, tem outras condições físicas, tem outra vibração e que moram em outros planetas. Muitos são até parecidos com os nossos, inclusive existem raças de extraterrestres. E é interessante que para eles, nós somos extraterrestres, né? Nós somos alienígenas, porque a gente está fora também. Então, daqui para lá, a gente vê eles como fora. Mas o que eles querem hoje, dentro do que nós estamos vivendo, é nos ajudar. E é muito difícil para algumas pessoas aceitarem essa realidade. Colocam os extraterrestres como se fossem, né, bichos que estão aqui para, de alguma forma, se beneficiar. Gente, se eles conseguem ultrapassar o universo, viajar na velocidade da luz, que eles vão precisar de nós? Faz sentido isso? Não faz. É claro que existiu um tempo em que eles tinham tecnologia muito avançada, mas eles precisavam, sim, uma raça que tinha perdido o seu planeta, precisavam de algumas coisas do nosso DNA, então houve algumas questões de abdução e algumas coisas assim que foram realmente reais. Mas hoje o que está acontecendo, os avistamentos, a aparição de extraterrestres, as comunicações, acontece porque eles querem nos ajudar. E eles querem nos ajudar há muito, muito tempo. Não é de hoje. A maioria desses seres, que também são seres espirituais, que habitam num corpo físico, assim como nós, que somos seres espirituais e habitamos num corpo físico, estão em condição evolutiva, espiritualmente falando, moralmente e também tecnologicamente maior do que a nossa, certo? E consideram nós como irmãos maiores. E passaram pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando nos planetas deles. Passaram pela mesma transição, passaram, né, pela mesma dificuldade que nós estamos passando. E hoje fazem parte de um concílio que auxilia a humanidade terrestre a passar por essa transição. Então, muitos dos extraterrestres que estão aqui orbitando e ajudando e que estão, de certa forma, contribuindo com nós, são espíritos, são pessoas, independente de como a gente denominar, que contribuem para a nossa evolução. Muitos deles fazem parte de equipes socorristas,
muitos deles auxiliam no resgate de pessoas que estão desencarnando. Muitas equipes auxiliam médicos, terapeutas, psicólogos, cientistas, trazendo evoluções tecnológicas, né? Inclusive nesse período aqui que nós estamos passando. Então, eles querem de fato nos ajudar. Por que que eles fazem isso? Porque eles têm uma consciência cósmica. Eles já despertaram para o amor, para a compaixão, para o respeito, coisa que nós aqui, seres humanos, ainda não fizemos. Aí, a gente leva em consideração, né, essa questão dos extraterrestres terem utilizado a gente como cobaia, essas coisas assim. Por mais que não seja a realidade no momento, eu pergunto a vocês, e o ser humano, quando utiliza animais para cobaia, quando ainda utiliza o animal para ser fonte de nutrição, de alimentação, quando ainda prende ratinhos, usa lá os coelhinhos para fazer testes, o ser humano está sendo diferente de quando os extraterrestres faziam esse tipo de atrocidade que a gente considera. Então, assim, eu acho que às vezes nós somos um pouco hipócritas. A gente critica o mal que o outro escolhe fazer, mas não observa que a gente faz igual, né? Então, se a gente fosse colocar num pacotinho, nós ainda não somos também evoluídos a ponto de poder dizer que qualquer coisa que os extraterrestres tenham feito deriva de maldade propriamente dita, né? Quem dirá agora que eles estão nesse período, nesse processo de ajudar? É claro que existem seres que ainda não são moralmente evoluídos, tem. Só que esses não estão dentro desse concílio, desse projeto de auxílio ao nosso planeta, certo? Eu sei que tudo isso parece muito maluco, mas isso deriva de reflexão, de análise, tá, gente? Não é uma coisa que eu peguei agora há pouco ali no YouTube, escutei e tô repassando. Então, tem toda uma estrutura por trás de toda essa realidade. E eles estão aqui para nos ajudar, né? Como eu disse anteriormente. E às vezes a gente fala assim, mas por que então que eles não aparecem? Por que eles não se identificam? Sabe, eu acho muito interessante quando Jesus em um certo trecho do Evangelho, ele fala que se nós não entendemos ainda as questões da Terra, do mundo material, imagina se ele falasse do mundo espiritual, né? Hoje eu acredito, pelo que eu reflito, que se Jesus viesse de novo para a Terra, se ele reencarnasse aqui, a gente talvez não crucificasse da mesma maneira, porque as coisas evoluíram, né? Mas a gente o trataria e teria dificuldades de assimilação de tudo que ele fez da mesma forma. Então eu pergunto para vocês, dentro do nível de consciência de 95% ainda adormecido, que é a estimativa da população terrestre, quem hoje tem condições de receber uma comunicação extraterrestre, dizer, olha, nós estamos aqui, somos do bem e viemos te ajudar? Dificilmente alguém não iria atacar esses seres, né? Não iria prendê-los para fazer estudo, não iria, de alguma forma, rechaçar essa ajuda. Então, nós não temos condição ainda de receber uma comunicação extraterrestre deliberada. Aqueles que vêm são os que estão, de certa forma, abertos e dispostos para essa realidade, né? Não são melhores do que ninguém, não. O fato de eu ter conversado com uma extraterrestre não significa muita coisa. Significa que a minha tarefa é grande. Mas mostra que, de alguma forma, eu já acredito e eu aceito. E hoje, se eu visse fisicamente, eu iria falar, senta aqui, vamos bater um papinho. Porque eu gostaria de receber muito mais enriquecimento, eu gostaria de fazer parte de tudo isso. Mas a grande maioria de nós não. A gente ia tacar pedra, a gente ia crucificar, a gente ia, de alguma forma, olhar para tudo isso como uma aberração, como, né, se os fins dos tempos realmente tivessem chegado à Terra. Então, é por esse motivo que os extraterrestres ainda não se comunicam de uma forma aberta, mas eles já vêm, de certa forma, não se escondendo tanto, deixando que algumas pessoas vejam, que algumas pessoas saibam, e inclusive até trazendo informações, comunicações, canalizações, né? Como existem algumas palestras, informações que é só a gente pesquisar um pouquinho aqui que a gente já encontra, mas qualquer coisa depois, se você quiser, eu posso sugerir algumas fontes seguras de estudos sobre isso,
tá? E aí, uma das perguntas que eu recebi foi essa: por que eles estão aparecendo tanto? De certa forma, existe uma preparação para o contato humano com esses seres, né? A gente está se acostumando com essa possibilidade, com essa realidade, mas isso só vai acontecer de fato quando eles sentirem que nós não vamos fazer algum mal para eles, né? Que a gente já tem condição de receber eles aqui. Até lá, as pessoas que estão abertas para isso e que existe a necessidade, porque nada é feito assim fortuitamente. Ah, fulano tem curiosidade em conversar com extraterrestre, vamos lá bater um papinho? Não, eu acho que eles não viriam sentar no sofá aqui comigo para conversar, porque no meu caso seria somente curiosidade hoje. Então, eles estão aqui com uma proposta séria, amorosa, evolutiva, de trabalho, de auxílio. E outra pergunta: eles são bons ou maus? Bom, eu acho que essa pergunta eu já respondi anteriormente quando eu dei o exemplo sobre a atitude humana, né? Os extraterrestres são, assim como nós, seres que estão em evolução. Não são prontos e acabados, não são espíritos puros e estão passando por uma transição também como nós. Porém, como eu disse antes também, são irmãos mais velhos, que são um pouco mais maduros, mais conscientes do seu lugar no universo, do sentido da vida e do propósito de tudo que existe, tá bem? Porque algumas pessoas veem e outras pessoas não veem. Porque existe uma ligação psíquica, né? Para que isso seja visto e um propósito. Então, eles têm tecnologia para se tornar visível ou não. Eles criam um campo vibracional, eu não sei explicar qual é a tecnologia que eles usam, para, de certa forma, se camuflar. E muitas vezes eles deixam sem essa camuflagem ou a gente acaba pegando algumas aparições, que é o que muitas pessoas veem. Muitas delas são intencionais, né? Para que a gente realmente vá assimilando e olha, existe, eles estão ali. E isso tem acontecido muito, né? Tá acabando a bateria do meu computador. Já volto. Outra pergunta que eu recebi é sobre essa questão de estarem sempre acobertando, né? Por que a própria NASA, enfim, todo mundo que tem acesso realmente aos extraterrestres acoberta tanto as informações, documentos, existem tantas coisas sobre isso, mas isso tudo é muito velado. Bom, até onde eu consegui pegar informações a respeito disso, de tudo que eu venho captando, coletando, existe uma questão de poder por trás de tudo isso, né? Há um tempo atrás, há a possibilidade de que alguns extraterrestres tenham vindo à Terra para oferecer tecnologias avançadas, né, a algumas pessoas de poder, algumas pessoas que têm acesso ao poder, organizações mundiais e tudo mais. E hoje, até por uma questão de não alarmar, de que justamente porque a gente não conseguiria lidar com a vida, com a presença dos extraterrestres aqui, é que muitas coisas são escondidas, para não criar tumulto, para não criar alarde, e também por ter essa possibilidade de estudos, de investigação. Se a gente estudar um pouquinho sobre várias questões, né, que já aconteceram, inclusive no Brasil, sobre a aparição de extraterrestres, sobre naves que caíram, sobre extraterrestres que foram resgatados com vida e sem vida e que são estudados, né, cientificamente, a gente sabe que existe por trás de tudo isso também muita necessidade de poder e muita intenção de poder. E é por isso que muitas coisas não são reveladas. E o segundo motivo é porque nós não saberíamos hoje ainda como lidar com tudo isso, né? Existe uma teoria que extraterrestres são pessoas que usam máquinas do tempo. Isso é verdade? Também foi uma pergunta que eu recebi. Até onde eu sinto e acredito, existe a possibilidade, porém pouco improvável, dentro dos estudos que a gente tem sobre essa questão de tempo. Primeiro, porque o tempo é algo relativo, ele é cronológico aqui no plano material, mas no mundo espiritual não é. Então, o acesso ao passado e ao futuro é totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Até porque no mundo espiritual, o tempo é diferente do tempo aqui no mundo material, né? Então, a partir disso, a gente já cria essa incógnita de possibilidade.
Porém, o que para mim é mais aceitável e que está dentro de tudo isso que eu venho buscando estudar e o que eu acredito, é que existem extraterrestres, né? Que são esses extraterrestres que estão trazendo hoje, estão fazendo essa comunicação e buscando esse auxílio, trazer esse auxílio para nós. Então, não existe porquê a gente não acreditar nessa possibilidade, como eu disse no início do vídeo. Porém, né, nós não podemos descartar que existe a possibilidade também dessa questão da movimentação e de acesso que nós possamos ter do futuro ou do passado. Mas se esses seres viessem do futuro, do nosso futuro, do futuro aqui do planeta Terra, para nos avisar, para nos orientar de alguma coisa, como então eles teriam conseguido chegar a essa realidade, a essa possibilidade? Com que tecnologia, com que condições eles fariam isso, sendo que, né, eles estão vindo justamente para modificar o que já aconteceu. Então, assim, eu procuro fazer essa reflexão e não vejo muito sentido hoje nessa proposta. Talvez isso mude com o tempo, talvez eu perceba isso de uma forma totalmente diferente, dependendo daquilo que eu estudar, daquilo que eu ver, né? Outra pergunta que eu recebi, a última, na verdade, é se existem extraterrestres vivendo entre nós, assim como seres humanos mesmo, né? E, bom, existem muitas raças de extraterrestres, né? Como a raça humana, existem outras raças aí no universo. E muitas delas já trazidas, de certa forma, catalogadas pela ufologia, pelos estudos espirituais, e muitos deles com algumas capacidades, algumas possibilidades de se camuflar, digamos assim, né? Não sei se seria exatamente esse termo, mas segundo alguns relatos e alguns estudos, existem sim extraterrestres vivendo entre nós, assim como também existem espíritos, pessoas reencarnando nessa condição, vindo de outros planetas, reencarnando no planeta Terra, como parte do seu processo evolutivo também, como parte do seu desenvolvimento, assim também como do nosso, né? Pessoas que vieram já com uma condição, uma psique diferente e que vivem entre nós hoje, encarnados na raça humana, mas contribuindo com todas as informações, com todo o conhecimento do mundo extracorpóreo, né? Tem até alguns vídeos, algumas coisas na internet mostrando sobre essa questão deles estarem entre nós, de algumas imagens de serem, né, seres híbridos que têm aí uma mutação genética e tudo mais, mas eu confesso que não estudei isso em profundidade, então não posso trazer ainda reflexões que sejam seguras, mas segundo algumas fontes, sim, estão aqui entre nós, contribuindo para o nosso processo evolutivo, assim como para o deles também, né? Bom, gente, acho que esse foi o segundo vídeo aqui onde eu falei sobre esse tema. É um tema mais para quem tem realmente interesse e curiosidade em saber, né? E eu gosto muito, fico muito feliz de poder fazer, compartilhar. Recebo mais perguntas de vocês, sempre que possível eu tô aqui para responder também. Se você gostou, me conta depois se fez sentido para você também, assim como faz sentido para mim. E nas próximas vezes, né, quando tiver conteúdos por aqui, eu espero que a gente possa continuar essas reflexões de alguma forma, tá bem? Então, até o próximo vídeo aqui no canal Verdadeiramente.